Mas o que nós precisamos fazer é vencer o embate ideológico, que hoje, por exemplo, faz com que 40 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, citando só esse exemplo mais dramático, estejam absolutamente hostis a qualquer conceito de modernidade, de sustentabilidade. Essas palavras são como palavrão para eles. E é a partir desse elemento prático, dialético, que eu quero responder a sua questão. Por que essa atitude do nosso irmão amazônida, que basicamente são migrantes nordestinos, gaúchos, né, poucos paulistas, mas muitos nordestinos e gaúchos, é que há meros 30 anos atrás, uma geração, menos de uma geração, nós chamamos essa população a migrar para a Amazônia, que é um ambiente absolutamente hostil, malária, sabe, deslocamentos terríveis e tal, e a condição sine qua non para titular a terra do migrante era prova de desmatamento. Então, eu ia, ganhava um lote do INCRA, mas o INCRA só me dava o papel se eu provasse com o atestado do padre, do prefeito, que eu desmatei o pedaço. De repente, ainda na mesma geração, ou no filho, o ato que era condição sine qua non de eu ter acesso à terra para remunerar a minha migração, dissolvimento, a dissolução dos meus laços comunitários, familiares, para ir morar nesse ambiente hostil, virou crime inafiançável, que matar uma pessoa não é. Eles não entendem. Eu conheço isso com detalhes, sabe, esse lugar Itabatinga, não sei o quê. Isso não existe mais governo. Ali quem manda é uma rede do crime. Isso ao redor dos quartéis do Exército Brasileiro. Desmoralização absoluta. Absoluta. O Amazonas é maior do que a Espanha e Portugal juntos e mais um pedaço da Itália. O Amazonas tem 2 delegacias da Polícia Federal, 2, com 2 delegados. O efetivo da Polícia Federal brasileira, dá vontade de falar baixinho, são 11.600 pessoas, para um país de 212 milhões de habitantes. Então, você nem tem regramento legítimo, porque é a lei que não pega, porque é uma lei feita no eixo São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, para atender a um identitarismo ambientalista respeitabilíssimo, mas que não constitui o elemento humano, econômico, social, cultural ali. Então, a minha ideia é reverter esse coisa. E por que o Bolsonaro ganha as eleições na Amazônia? Porque destruiu todas as estruturas de comando e controle da área. Acabou com o ICMBio, acabou com a FUNAI, acabou com o IBAMA e desmontou o Exército, desmontou a Polícia Federal, a Marinha, todo mundo, ninguém pode fazer nada. Se você pegar a estatística das multas, menos de 5% das multas que aconteciam e recorde de desmatamento, desflorestamento. Isto é uma imprudência, porque, de verdade, a humanidade está se preocupando com a mudança climática, mas também há muito neoprotecionismo sustentando o argumento ambiental para restringir as importações brasileiras em proteínas. Isto vai entrar na China proximamente. A China está muito infeliz com a política externa brasileira, com as coisas que o Bolsonaro andou fazendo, e eu leio os documentos deles, eles estão anunciando autonomia em relação a proteínas vegetais em 5 anos. E eles fazem plano e cumprem. Estão ensinando Angola a plantar soja. Eles estão com artefatos militares na Venezuela, aqui do lado, mais eficazes do que qualquer estrutura dissuasória de defesa brasileira, com mira em Manaus, porque começaram a desconfiar das maluquices da nossa governança brasileira. Isto hoje apanha o Brasil na contramão de tudo, quando nós temos potencial para um protagonismo global. E é isto que eu vou buscar. Então, a primeira guia é: o Brasil tem autoridade moral, porque com a contradição da devastação que aconteceu na Europa, das florestas temperadas, dos Estados Unidos, etc., etc., nós ainda, cometendo todos os erros, ainda temos muito mais moral do que eles para isso. Mas não se justifica para o futuro que nós não façamos aquilo que tem que ser feito. O que é isso? Transformar a frase politicamente grandiloquente e politicamente correta, mas inconsequente, na prática, a palavra desenvolvimento sustentável numa coisa no território. O que é isto na prática? Isso é um fôlego, primeiro, nos assenhorear novamente do território. Significa o quê? Determinar, está proposto aqui, um zoneamento econômico e ecológico no Brasil inteiro. O foco é a Amazônia, mas tem biomas importantes também na Caatinga, que está em extinção também. A Mata Atlântica está em recuperação gradual, ou seja, as políticas que se fizeram estão tendo eficácia. O Pantanal é muito delicado, está tendo problemas sérios também. Portanto, o zoneamento econômico e ecológico do Brasil, com grande qualidade técnica e com legitimação pela população. Aqui pode, aqui não pode. Então, existe uma essência, eu estou estudando muito isso, e temos que envolvê-los todos lá. Eu estou pensando muito na Amazônia, mas vale para todos, né? Então, você tem Emílio Gueldi, você tem o INPA, você tem as estruturas, vamos dizer, muito depauperadas, muito desmoralizadas, sem orçamento, mas há uma memória importante. E ali você tem o perfil do que seria a transição dessa cultura de desmata, tirar a madeira essencial, bota o boi, degrada o solo, parar praticamente, já foi superado tudo isso, e avança. E agora a Embrapa tem essas capacidades extraordinárias, estão querendo entrar com soja. Eu coordenei o programa da BR-163, que liga Cuiabá, Santarém e Miritituba. E o que é que nós fizemos? A turma ambiental era contra e o povo todo a favor.
E eu disse, não, vocês não vão ficar contra, vocês vão dizer como fazer uma estrada, um eixo importante, essencial para o país, com a zona de amortecimento. Como eu fiz no Canal de São Francisco, declarei de utilidade pública, desapropriei até 6 quilômetros de um lado e do outro para fazer uma faixa de domínio, e aí você dá o uso, inclusive, de devolver a produção, porém, sob coordenação de uma estratégia planejada. Zoneamento econômico e ecológico, validado com a população, com participação internacional, com a academia, com todo mundo, para que, ao sair esse zoneamento, aqui pode, aqui não pode, a gente possa partir aí sim para a repressão, o enforcement. Por quê? Porque reprimir todo um povo é missão impossível. E não é justo. Não é justo. Por quê? Ele só sabe fazer isso. Eu preciso ensinar para ele a vantagem, por exemplo, de, ao invés de cortar o mogno, plantar a teca. E eu mostro para ele, ele não sabe nem o que é isso, mas já o Giovanni Queiroz, que é um grande camarada que foi secretário de Pará, trouxe para mim, aí vai ver o preço. Um metro cúbico de teca vale, se for homogêneo, vale $1.500. Mais do que o mogno natural. Percebe? Então, e aí o ambientalista raiz é contra o reflorestamento. Aí a Finlândia, terra do Papai Noel, vizinho ao Polo Norte, tem 8% do mercado global de papel e celulose. Plantam pinos, demora 50 anos para poder cortar. No Brasil, com esse sol, com essa coisa, você planta um pinos, com 6 anos está no ponto de corte. Mas qual é o cabimento disso? O zoneamento econômico e ecológico resolve isso tudo. Então, o grande plano é esse. Porém, a grande sacada para o Brasil são as energias. O que é que eu quero? Eu quero transformar a Petrobras, eu preciso me assenhorear dela, se houver curiosidade eu falo, porque eu estou ocupando muito vocês, os senhores, mas é o seguinte, eu quero me assenhorear da Petrobras e estabelecer um plano estratégico que ela vai se converter em 15 anos numa grande empresa global de energia renovável. Isto também é uma coisa, desculpa dar o exemplo prático para não parecer poesia, nós estamos fazendo já no Ceará um polo de hidrogênio verde. Quem quiser duvidar do futuro do Brasil, passa lá. É uma praia linda, vocês vão gostar, é um belo lugar para comer, uma lagosta e tal, mas dá uma olhadinha para a gente ver que tem coisa. Então, veja bem, a água servida de Fortaleza vai ser decomposta por um processo chamado eletrólise, que é separar o hidrogênio da molécula da água, vai associar a amônia, envasar dentro de uma ZPE, e o Porto de Roterdã, que tem 30% da empresa que controla o Porto do Estado, que é do Estado do Ceará, não é da União, já tem take or pay. 100% desse hidrogênio já está comprado, porque a Europa está antecipando, especialmente com a crise da Ucrânia, as metas de descarbonização no tempo. Take or pay. Todas as grandes companhias estão lá. Exxon, British Petroleum, Total. E sabe quem não está? A Petrobras. Que, pelo contrário, se desfez de plantas eólicas e tal, que todas. A Exxon agora está licenciando a primeira planta offshore na costa do Ceará, um projeto lindo, espetacular, porque essa energia tem que ser renovável. Então, essa ideia da energia renovável, da bioenergia, do zoneamento econômico e ecológico, da reconversão produtiva para uma nova farmácia de base biotecnológica, pegar os saberes tradicionais que estão todos sendo pirateados, patenteados nos Estados Unidos, e a gente paga por isso royalties. Quer dizer, tudo isso está na nossa mão e está nas prateleiras lá dos think tanks da Amazônia. Então, assim, está tudo bem pensado, é o que eu penso fazer nessa área.